Muito antes que a própria filosofia, a literatura é a forma excelente de entender os problemas, de entender o que move os seres humanos, de se aproximar dos seus dramas e conhecer os seus motivos. Não há melhor maneira de compreender as paixões e os comportamentos do que emergir na obra dos grandes escritores. Se o objeto da literatura é a própria condição humana, aquele que lê as grandes obras e as compreende se tornará um conhecedor de si próprio e também do ser humano. O leitor entenderá que esse é o mínimo, porque não é pouco, que a literatura pode fazer por você. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Camila e hoje a gente vai falar do mínimo sobre literatura do professor Rodrigo Gurgel. Acho que não tinha uma pessoa melhor para escrever esse mínimo aqui do que o Gurgel, gente, porque assim, eu sou apaixonada por ele, a visão que ele tem sobre literatura. É muito do que eu penso também, sabe? Sobre o que é a literatura, o que a literatura nos ajuda, enfim. Então vamos conversar mais sobre esse livrinho aqui. E a minha ideia nesse vídeo é justamente fazer um paralelo do que ele fala aqui com as aplicações que eu faço na minha vida. Então vamos lá. A literatura surge como âncora, uma forma de erguer os olhos acima da miséria e da violência. E esse trecho veio justamente em um momento aqui do livro que ele descreve guerra, destruição e todas as formas de injustiça e de censura. E em meio a todo o caos, a literatura vem como uma válvula de escape mesmo. E claro, em um contexto menor, porque, né, guerra é um contexto bem, bem maior, assim, mas na nossa vida a gente também tem um mini caos, né? Então, por que não usar a literatura, e é o que eu faço, para fugir um pouco desse caos, ser uma válvula de escape mesmo do estresse do dia a dia, seja com trabalho, problemas pessoais, é uma forma de você mergulhar mesmo em um outro mundo e ela ser a sua válvula de escape, porque todo mundo precisa de uma válvula de escape. Eu gosto muito da ideia de exercícios físicos, mas eu sinto falta de uma válvula de escape mais mental, digamos, e a literatura, para mim, vem muito para isso. E é justamente por isso, para mim, a literatura ser um pouco a fuga do caos, é que eu não acho que tem que ser pesado. Eu acho que a gente precisa ler com calma, ler no nosso tempo, sem essa pressão de ler 1 milhão de livros no ano, sabe? Então, sempre que eu vou lendo, eu não tenho essa de ter uma meta muito apertada e uma coisa muito, sabe? A minha ideia, quando eu leio, é me distrair, é para ser uma coisa leve, é para ser uma coisa gostosa. E a não ser que você trabalhe com isso, gente, leve a literatura de uma forma mais leve, sabe? Leia sem pressa, aprofunde para você poder realmente conseguir tirar tudo do livro. Enfim, para mim a leitura é o meu momento, sabe? O verdadeiro papel da literatura, ela não é apenas texto. Formará sua consciência e sua personalidade de maneira integral e salvará você do caos em que estamos metidos há muito tempo. Então a gente vê a literatura como um meio de salvação mesmo. E depois, gente, o Gurgel, ele coloca meio que um problema aqui no livro, tá? Que é um modernismo, uma progressiva eliminação do humano, meio que a arte pela arte, sendo que a literatura, ela deveria ser justamente repleta de humanidade, né? Então essa coisa de você tirar, repetindo o que disse Ortega y Gasset, esse suposto refinamento estético envolve uma desumanização da arte, ou seja, a progressiva eliminação dos elementos humanos. E aí você tem a literatura justamente se aproximando do caos. E vocês se lembram que a ideia é justamente você fugir do caos através da literatura, né? Então, se você aproxima a literatura do caos e ainda tira a sua humanidade, focando só na parte mesmo da estrutura e da arte pela arte, qual é o sentido disso, sabe? Você perde o sentido. A busca insaciável de novas formas de experimentalismo não é apenas uma maneira sofisticada de escrever, mas uma forma de criar uma literatura obscura, alienada, e que só transmite desintegração, dissolução e degradação. Buscar incessantemente o novo e o desconhecido levou o homem a experimentar um permanente senso de desorientação e pesadelo. Depois, gente, o Gurgel vai entrar aqui
numa parte que eu acho que é a mais importante, sabe? Sobre a literatura, que é justamente sobre o poder da empatia, né? Sobre ela desenvolver nosso poder de empatia. A literatura nos permite ver o mundo pelos olhos dos outros. Ela treina a mente para ser flexível, para compreender outros pontos de vista. E aqui ele dá justamente o exemplo de Dom Quixote, falando como o primeiro romance do mundo ocidental, surgiu como um livro de crítica aos romances de cavalaria, mas extrapolou esse papel, transformando-se num exemplo de como a ficção poderia investigar as mais profundas camadas da personalidade humana e como que a literatura tem esse poder de moldar a cultura e a própria história. A literatura é o espelho da natureza humana e revela todas as nossas complexidades, todos os labirintos emocionais em que vivemos, as nossas virtudes e os nossos vícios. Quando a gente lê um livro, a gente se conecta muito com o personagem, a gente consegue realmente se colocar no lugar do outro, sob o ponto de vista do outro. A gente vive aquele mundo, sabe? Como eu falei, a gente sai do caos da nossa vida para viver naquele mundinho. E não existe uma melhor forma de você conseguir exercer essa empatia realmente do que a literatura, sabe? Para mim, é um dos maiores poderes que o livro tem. Além disso, com o livro, a gente vê as pessoas errando e a gente aprende com os erros dos outros, porque a gente aprende com erros mesmo. Só que a gente está tão imerso naquele mundo ali que a gente consegue se colocar no lugar daquela pessoa que está errando e na vida real não cometer esse erro. Se você tá gostando desse vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque a ideia do vídeo é ser um vídeo mais curto mesmo, porque o livro é pequenininho. Se eu ficar falando demais, né, assim, eu vou falar de tudo e eu quero muito que você pegue pra ler esse livro. No finalzinho aqui, o Gurgel fala sobre a importância, né, novamente, da leitura, para você se tornar um conhecedor de si próprio e também do ser humano, né? Como que a gente conhece o ser humano através disso. É interessante, porque, por exemplo, Jane Eyre, né? Os livros das irmãs Brontë, né? São exemplos de que muita gente, às vezes, achava que não foram elas que escreveram. Porque elas são meninas que viviam numa cidade ali de interior, né? Como que elas escreveram romances, às vezes, tão densos e psicologicamente meio perturbados até, mas é justamente porque elas liam muito. E como que a gente pode conhecer o mundo através da leitura, né? E através disso conhecer a mente humana e a nossa própria mente. Gente, livrinho incrível, tá? Super recomendado. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar. E é um livro que você lê ali numa sentada e que eu acho que pode transformar a sua maneira de ver o mundo, de ver a literatura e, consequentemente, viver o mundo, porque como você vê literatura, se você conseguir fazer essas leituras aprofundadas, ler realmente os bons escritores que conseguem penetrar na mente humana, você vai também ver o mundo de outra forma. O texto literário fala de mim e dos outros, provoca minha compaixão. Quando leio, identifico-me com os outros e seus destinos. Seus sofrimentos e suas alegrias me afetam e tornam-se meus. Não há melhor maneira de compreender as paixões e os comportamentos humanos do que emergir nas obras dos grandes escritores. Ler não é algo que termina, que tem um fim. Não se tratará nunca de descobrir ou de alcançar uma personalidade compacta ou simplificada, mas de viver nos aperfeiçoando, viver numa constante transformação, num constante aperfeiçoamento.